Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou o apresentador Danny Haifong. Como vocês podem ver, estou aqui com o comentarista e analista político KJ No. KJ, é bom te ver de novo. Bom estar aqui com você, Danny. Pessoal, aperta o botão de curtir aí, isso ajuda a impulsionar o programa. É sempre ótimo estar com você, KJ. Então vamos direto ao assunto, porque eu queria começar falando de dois acontecimentos que estão rolando ao mesmo tempo na guerra dos Estados Unidos contra o Irã. Já faz alguns dias que o Estreito de Hormuz está oficialmente totalmente fechado, não apenas controlado pelo Irã, mas completamente bloqueado para o transporte comercial, por causa da agressão dos Estados Unidos contra o país em 2 dias seguidos na semana passada. E nesse período, a gente viu ontem que um petroleiro foi atacado pelo Irã, na costa de Omã. A tripulação foi considerada em segurança depois que um projétil desconhecido atingiu o navio. O Irã confirmou que tem disparado tiros de advertência e que está garantindo que qualquer embarcação que tente sair do estreito não consiga deixar o estreito. E agora, aqui está a resposta do CENTCOM. Eles disseram que o Irã lançou drones de ataque de via única para tentar parar o transporte comercial, mas o CENTCOM derrubou todos. As forças americanas fizeram isso nas últimas horas. E os Estados Unidos estão se apresentando como os responsáveis por manter o fluxo livre de navios no Estreito de Hormuz, dizendo que cada vez que derrubam esses drones, KJ, o transporte comercial continua normalmente. E o Trump anunciou que, nas últimas semanas, cerca de 100 milhões de barris de petróleo teriam passado pelo Estreito de Hormuz sob escolta da Marinha Americana. Agora, o outro desdobramento, KJ, é o seguinte. É esse que todo mundo está comentando agora, o chamado Memorando de Entendimento. Parece que estamos voltando aos acordos de Islamabad, como lá no começo da primavera, quando o cessar-fogo, entre aspas, foi inicialmente negociado. Agora, tudo indica que o governo Trump pode estar a 24 horas de um possível acordo, embora o Irã diga que isso não vai acontecer neste fim de semana. Mesmo assim, podemos estar muito perto de uma chamada assinatura desse acordo de cessar-fogo, que seria bem mais abrangente. E para deixar claro, muito mais favorável ao que o Irã vem pedindo desde o início: encerrar essa guerra e começar negociações de verdade. Donald Trump cancelou ataques pouco antes do anúncio de que esse acordo estava prestes a ser fechado, KJ. Então, o que aconteceu aqui? E como você enxerga esses desdobramentos diante do Irã? O que está se tornando uma situação bastante volátil para os Estados Unidos em relação à sua posição e ao seu comportamento no cenário internacional? Bom, certamente a volatilidade, a violência, a agressividade, nada disso é novidade. A diferença é que agora isso não está sendo tão bem encoberto, à medida que os Estados Unidos perdem a sua dominância na narrativa. Mas eu acho que o ponto principal a entender é que o Irã tem a vantagem na escalada. O ministro das Relações Exteriores, Araghchi, disse que eles querem consolidar as vitórias que tiveram no campo de batalha dentro desse acordo. Os Estados Unidos e o Irã parecem estar, ambos disseram, muito próximos de um entendimento. E o primeiro-ministro do Paquistão também afirmou que eles estão muito, muito perto. Mas, se a gente prestar atenção na linguagem usada por alguns lados, ainda parece que estão muito, muito distantes em relação às questões centrais. Já se entende que esse vai ser um processo por etapas, começando por congelar o conflito e depois seguir com novas negociações. É um MOU, que basicamente significa um acordo escrito entre as partes. Ele, na prática, não tem força para se impor. Mas também, se a gente olhar um pouco para a história, pensa na Guerra da Coreia. Os Estados Unidos assinaram um cessar-fogo com a Coreia do Norte e com a China em 1953. E eles quebraram esse acordo. Quer dizer, não cumpriram nenhuma das suas cláusulas principais, incluindo a proibição de introduzir novas armas no sistema. Depois que assinaram o armistício, simplesmente ignoraram tudo. As duas partes continuaram,
Mas os Estados Unidos seguiram escalando o conflito contra a Coreia do Norte sem parar desde então. Então, vamos ver se dessa vez sai alguma coisa. Porque, olha, já teve muita mudança de posição. Tem havido tanto esse jogo de policial bom e policial mau, esse comportamento meio Jekyll e Hyde, que fica realmente difícil saber o que esperar. E até que a gente veja algo assinado, promulgado e ratificado, não dá para saber qual vai ser o resultado. Mas dito isso, eu acredito que há muitas pessoas no Irã e em várias partes do mundo que, com razão, desconfiam dos Estados Unidos. Porque dizem, como Sergei Lavrov já disse, que os Estados Unidos não são um país capaz de cumprir acordos. Eles falam, assinam papéis e depois, como aconteceu com os 320 tratados, que foram destruídos e anulados com todas as nações indígenas dos Estados Unidos, a gente vai ver se isso vai significar alguma coisa. Mesmo que esteja escrito, ainda é só um memorando de entendimento. Apenas o primeiro passo de um processo que pode ser muito, muito longo. Pois é, parece mesmo uma história de Jekyll e Hyde. Logo antes daquela virada repentina do governo Trump para focar em um acordo, a CNN tinha divulgado que no dia 12 de junho havia planos, eles foram relatados nesse dia. E, durante o retorno dos ataques que aconteceram, houve conversas com o general, o chefe do Estado-Maior, Dan Kane, para revisar uma possível invasão terrestre ao Irã, com o objetivo de roubar o urânio enriquecido do país. E agora a CNN está dizendo que o Irã garantiu que não há nenhuma forma de entrar nas instalações de urânio. Eles teriam minado pesadamente as áreas em volta do que já foi destruído, que são justamente as entradas. Ou seja, não tem como tomar aquilo. Mesmo assim, esse tipo de discussão aconteceu bem recentemente. Então, de novo, esse vai e vem, essa expectativa de guerra, ainda parece estar muito presente, tanto na cabeça do Irã quanto, com certeza, no resto do mundo. É realmente difícil confiar na palavra dos Estados Unidos nesse caso. Com certeza. E olha, eu e outros comentaristas já dissemos isso. Nessa guerra, os Estados Unidos não estão simplesmente lutando contra o Irã. Estão, na verdade, lutando contra a realidade. E no fim das contas, a realidade vence. O fato é o seguinte: se os Estados Unidos tentassem uma ocupação com tropas em solo iraniano, provavelmente precisariam de algo em torno de 3 milhões de soldados. E eles não têm isso. O exército americano tem cerca de 450 mil militares, e não se sabe exatamente quantos estão realmente prontos para combate. Para conseguir invadir com sucesso, precisaria ter pelo menos 3 vezes o tamanho das Forças Armadas do Irã. Agora, será que estão pensando em um ataque relâmpago com forças especiais? É possível. Mas a gente viu como isso deu certo antes, né? Basicamente, foi a Baía dos Porcos, sabe? Então eu não entendo o que eles estão pensando. Já ficou claro que os bombardeios não funcionam. O bloqueio é frágil e também já se mostrou ineficaz. Colocar tropas em solo seria uma completa loucura. E eu já apontei isso. Outras pessoas também já apontaram. Existem 6 ou 7 assimetrias fundamentais que fazem com que o Irã tenha vantagem na escalada do conflito e que a situação não possa ser mudada por meios militares. Quando eu falo em 6 assimetrias, uma delas é a assimetria de determinação. O Irã tem uma determinação muito, muito mais forte para se defender. Existe uma assimetria nas curvas de aprendizado. Os Estados Unidos não estão aprendendo. As Forças Armadas Americanas não aprendem desde 1991. Na verdade, tentaram, sabe, reciclar seus antigos planos de guerra dos anos 90, e isso não deu certo. Também deveriam ter aprendido com a guerra na Ucrânia. A primeira coisa que se faz é evitar concentrar forças. Mas quando começaram a guerra contra o Irã, concentraram tropas, e todas aquelas bases foram atingidas. Então simplesmente não estão aprendendo. E há também uma assimetria econômica, basicamente entre o capital industrial e o capital financeiro. Existe uma assimetria de custos. As pessoas já apontaram isso inúmeras vezes.
Sabe, se você precisa gastar de 2 a 5 milhões de dólares em interceptadores para derrubar um drone Shahed, que custa 30 mil, isso simplesmente não se sustenta. É como fazer um colete à prova de balas com notas de dólar. Dá para fazer um colete de papel ou de dinheiro, mas você precisaria de umas 2.000 notas para parar uma bala que custa 38 centavos. E aí, por outro lado, você derruba um avião de 150 milhões de dólares com um míssil portátil de 100 mil. Essas coisas claramente não são sustentáveis. Então existe uma assimetria fundamental de custo. E claro, também existe a assimetria geográfica. A gente sabe que o Irã, literalmente, tem a vantagem do terreno. As montanhas dominam o Estreito de Hormuz como se fosse um anfiteatro. E o resto dos países do Golfo é uma planície aluvial totalmente plana. Sabe, eles são o campo e o Irã é a arquibancada. Existe uma simetria fundamental aí. E também uma simetria de táticas, de armamento e por aí vai. Há realidades básicas que fazem com que os Estados Unidos simplesmente não consigam prevalecer. Na verdade, o Irã impôs aos Estados Unidos uma derrota estratégica, provavelmente a maior desde o Vietnã, ou talvez desde a Coreia. E os Estados Unidos ainda não aceitaram isso. Continuam se gabando da sua capacidade de, digamos, impor sua vontade ao Irã, quando os iranianos já deixaram muito, muito claro que não vão aceitar isso. E isso está sendo, na verdade, deixa eu abrir o relatório mais uma vez, uma parte específica que a CNN publicou, porque tem cada vez mais gente reconhecendo exatamente o que você disse. Porque nessa reviravolta, na suspensão de qualquer tipo de plano de invasão, tudo isso aconteceu no último mês, até chegar a esse anúncio de que há um acordo iminente, ou um suposto acordo, já que, como a gente comentou, a palavra dos Estados Unidos não vale muita coisa. Mas, segundo a CNN, os planejadores militares americanos avaliaram que uma operação terrestre contra o Irã teria um nível de risco alto a extremo. Eles dizem que a missão teria exigido centenas de forças de operações especiais, uma grande presença militar em solo para localizar, proteger e remover o urânio armazenado em túneis subterrâneos fortemente fortificados. Uma das fontes descreveu o desafio, dizendo que, na prática, os Estados Unidos teriam que invadir o Irã. Embora a inteligência americana afirme saber onde está o estoque de urânio iraniano, especialistas nucleares citados pela CNN questionaram se seria realmente possível identificar, proteger e remover esse material em meio a condições de combate. Outra fonte informou que a inteligência dos Estados Unidos alertou sobre graves consequências globais e econômicas caso uma invasão terrestre fosse iniciada. E que o Irã coordenaria com o Ansar Allah do Iêmen o fechamento do Estreito de Bab al-Mandeb, que é outra rota marítima essencial. Então, parece que tudo isso formou a tempestade perfeita, o que levou os Estados Unidos, por enquanto, a tentar encontrar, e eu acredito que é isso que eles estão fazendo, uma forma de respirar, de dar uma pausa nessa situação, porque eles não têm capacidade de mudar nada no campo de batalha. E segundo alguns relatos, os Estados Unidos estão ficando sem suas reservas de petróleo. Eles vêm liberando isso no mercado há semanas e semanas e está quase acabando. Então parece que o momento é propício para tentar ganhar um fôlego. Mas o que você acha? Sim, eu acho que com certeza os Estados Unidos estão tentando ganhar um fôlego. Quer dizer, falando de forma metafórica, o Irã colocou os Estados Unidos e seus aliados num mata-leão. E os Estados Unidos estão se debatendo, tentando escapar desse aperto. Mas não conseguem. Agora estão tentando resolver isso na conversa, tentando ganhar tempo, ver se conseguem reverter completamente a situação. Mas isso não vai acontecer. O Estreito de Hormuz é basicamente... O Irã deixou claro que considera aquela uma área sob sua soberania, junto com o próprio Irã. Eles não vão abrir mão disso. E esse é um ponto de vantagem fundamental que não vai mudar.
Isso é basicamente uma realidade geoestratégica, uma realidade geoeconômica. E aí, sabe, o fato é que as reservas de petróleo estão se esgotando no mundo todo. Esse é o momento em que os impactos começam a ser sentidos. É como quando você toma um remédio. Às vezes demora um pouco para fazer efeito. Pois é, a falta de petróleo é assim. Os efeitos disso estão começando a aparecer agora. A Indonésia, por exemplo, está tendo protestos. O preço do petróleo subiu 30% e agora eles têm protestos nas ruas. O país está sendo desestabilizado e a gente pode esperar mais situações como essa em várias partes do mundo. E como outros já disseram antes, não se trata só de petróleo. Não é só diesel, não é só gás natural. A questão é que toda a economia capitalista, especialmente as economias industriais, são baseadas em hidrocarbonetos, principalmente nas matérias-primas derivadas deles. Então, quando falamos de enxofre, estamos falando também de ureia e amônia usadas em fertilizantes industriais. Estamos falando de nafta. A nafta, praticamente tudo que é de plástico na sua casa, provavelmente tem nafta como matéria-prima. Todo fio elétrico com isolamento começa a partir da nafta. E eu já ouvi gente dizer, tudo bem, é bom, vamos nos livrar dos plásticos. Não, você está desmaterializando o planeta. Veja, a sua casa tem mais ou menos 1,5 km de fiação elétrica. O seu carro tem quase 5 km de fios elétricos. E tudo isso é isolado com plásticos que vêm da nafta. Então esses são efeitos de retroalimentação catastróficos que já começaram a acontecer. E o governo simplesmente não parece entender que advogados imobiliários não entendem de cadeias de suprimento. Mas qualquer pessoa que saiba alguma coisa sobre indústria e engenharia industrial entende que não dá para cortar os hidrocarbonetos, 1/5 dos hidrocarbonetos do planeta, e achar que isso não vai ter efeitos catastróficos em todo o mundo. E um grande problema vai surgir para os Estados Unidos quando houver o reconhecimento, que a gente já viu acontecer algumas vezes, de que o Irã não vai ceder. Ele não vai abrir mão do controle regulatório que tem sobre o Estreito de Hormuz, e deixou bem claro que essa taxa, que agora chama de taxa de serviço, vai continuar. Os Estados Unidos insistem que qualquer tipo de pedágio, entre aspas, não será tolerado. Mas neste momento, só o Irã tem o poder de regular o Estreito de Hormuz, porque é o Irã que controla a área. E claro, em parte também Omã, já que o estreito faz fronteira com o país. Então, os Estados Unidos já estão em uma desvantagem fundamental. Eu acho que isso mostra como, na verdade, é o aparato militar dos Estados Unidos, o exército, a marinha, todo o sistema de autoridade imperial, que precisa intervir e tentar impor as regras. Esse modelo parece não funcionar mais. E eu vejo o Irã como um grande exemplo disso, embora não seja o único, em que se tornou praticamente impossível para os Estados Unidos atingirem seus objetivos por meios militares. Acho que é por isso que há tanta confusão em torno dessa guerra específica, KJ. Mas o que você acha disso e das consequências mais amplas? Porque eu quero muito entrar nesse ponto. Há alguns desdobramentos bem interessantes acontecendo sobre para onde os Estados Unidos podem estar mudando o foco depois que tiverem uma pausa em relação ao Irã, se é que tiverem. Olha, eu acho que esse é o ponto principal. Os Estados Unidos não conseguem alcançar nenhum dos seus objetivos estratégicos. Claro, eles podem causar danos táticos, podem ferir o povo iraniano, podem destruir dezenas de milhares de prédios, inclusive escolas com crianças pequenas, escolas de professores e por aí vai. Tudo isso pode ser feito. Podem destruir infraestrutura civil, reservatórios, sistemas de purificação de água e assim por diante. Tudo isso é possível, mas isso não significa que possam vencer. Do ponto de vista estratégico, eles não conseguem atingir nenhum dos seus objetivos. O Irã tem domínio estratégico, tem domínio na escalada do conflito, e eles já disseram que estão apenas tentando consolidar, por escrito, as vitórias que conquistaram no campo de batalha nesse acordo.
Então, para mim, isso está muito claro. In this agreement. So I think that's very clear. Iran knows what its strengths are, and it knows that the US. O Irã sabe quais são seus pontos fortes e sabe que os Estados Unidos estão em desvantagem. E também sabe, e faz questão de afirmar, que vai controlar o Estreito de Hormuz. Agora veja, mais uma vez, o Estreito de Hormuz é uma das principais artérias do fluxo de hidrocarbonetos, algo como a artéria carótida do corpo humano. É essencial que esse fluxo continue para que o corpo político e econômico global se mantenha saudável. O Irã, originalmente, tinha proposto algo em torno de $1 por barril, como uma espécie de taxa de passagem ou pedágio. Se você fizer as contas, isso dá, dependendo de quanto desse barril vira gasolina, em vez de outros produtos, algo entre 2 e 4 centavos por galão. Somewhere between 2 to 4 cents per gallon. Now, if you live in California, you're paying Olha, se você mora na Califórnia, você já paga, né, várias vezes esse valor em impostos para o estado. E desde que a guerra começou, as pessoas estão pagando 2, 3 dólares a mais por galão. Então o que você prefere? Pagar 2 dólares a mais por galão ou pagar 2 centavos a mais por galão? É uma escolha óbvia. E o Irã não ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, pelo menos do ponto de vista deles. E, do ponto de vista do direito internacional, pelo menos metade do estreito é considerada águas territoriais iranianas. Não tem como contornar isso. É a lei, mas também é uma realidade geográfica e é uma realidade militar. Nada pode mudar esses fatos no terreno. Então, se a gente entende que é assim, sim, eu acho que dá para argumentar de forma razoável que o Irã pode cobrar algum tipo de taxa de gestão. E eles fazem o que, por exemplo, a gente faz na Califórnia. A Assembleia Legislativa da Califórnia determinou que todas as universidades estaduais, as universidades da UC, têm que ser gratuitas. Mas elas não são gratuitas. Então, em vez de cobrar mensalidade, eles chamam de, taxas especiais. Chamam de taxas. Eles não podem usar a palavra mensalidade. Então, chamam de taxas. E aí vão acumulando essas taxas. Mas se for só uma questão de nomenclatura, tudo bem, encontre o nome certo, mas faça funcionar de um jeito que a economia global inteira não entre em colapso e que a gente consiga algum tipo de acomodação razoável. Ninguém quer essa guerra, e com certeza, ninguém nas ruas, nenhuma das pessoas, quer a guerra ou as consequências dela. None of the people want the war or its effects. E os números só pioram para o Donald Trump. Então, sem dúvida, é o governo Trump, o próprio Trump e essa parte da elite belicista que realmente precisam de uma pausa agora, se é que dá para chamar assim, até para tentar desviar a atenção das pessoas dessa ligação cada vez mais clara entre a queda no padrão de vida, a enorme perda na capacidade de viver nos Estados Unidos e esse alto custo de vida que só aumentou no último mês. E, em grande parte, as pessoas estão percebendo que é essa guerra que está causando esse grande problema econômico, esse tipo de bola de ferro que fica cada vez mais pesada nos pés delas. Agora, KJ, parece que, e a gente já falou disso várias vezes aqui no programa, nós dois concordamos que os Estados Unidos vêm mergulhando como império, num tipo de cenário de Terceira Guerra Mundial. E parece que toda vez que há uma pausa, ou uma tentativa de pausa, porque, sinceramente, eu não acredito que a guerra contra o Irã vá ter uma pausa real. Segundo o Associated Press, parece que agora, e isso já é algo que sabemos há algum tempo, os Estados Unidos vêm tentando reduzir sua presença em partes da Europa e transferir esses recursos para outros cenários. E agora parece que a OTAN, sob a direção dos Estados Unidos, está diminuindo o número de forças planejadas, incluindo navios de guerra e aeronaves, que seriam mobilizados em caso de uma crise de segurança. No mês passado, a aliança alertou que precisa concentrar sua atenção em outras ameaças, como a China, na região do Indo-Pacífico. Like China in the Indo-Pacific. So, again, this is all happening in the context. Então, de novo, tudo isso está acontecendo dentro do contexto desse chamado acordo. Os Estados Unidos ficaram, e ainda estão, bem enredados de novo, na Ásia Ocidental e no Oriente Médio.
mas parece que ainda há um grande movimento para tentar lidar com o restante da região do Indo-Pacífico, que no fim das contas gira totalmente em torno da China. O que você acha disso? Porque a gente também tem muito para falar sobre a Coreia, especialmente a Coreia do Norte. Agora que ela está cada vez mais sob o microscópio dos analistas americanos, principalmente dos think tanks. Mas eu queria ouvir primeiro a sua opinião sobre isso. Pundit, especially the think tanks, but your thoughts first on this. The Western Atlantic Empire, Sabe, o Império Atlântico Ocidental, ou seja, a Europa e os Estados Unidos, vive de uma extração constante e sistemática do sul global. É basicamente uma relação neocolonial parasitária. E quando a China surgiu, ela quebrou esse modelo de subjugação neocolonial. À medida que a China aumenta sua capacidade econômica e política, ela cria um campo de força que dá a outros países mais opções e, com o tempo, a possibilidade de se libertarem desse sistema imperial. Por isso, eles estão totalmente determinados a derrubar a China. Acreditam que precisam destruir a China para manter a chamada hegemonia global unipolar. E eu sempre disse que isso é como um jantar de 3 pratos. O prato principal é a China. The main dish is China. They want to destroy China because China is the key. Eles querem destruir a China porque a China é a força gravitacional central do mundo multipolar. E aí, claro, o aperitivo seria a Rússia e o Irã seria a sobremesa. O aperitivo seria algo rápido, tipo um ataque relâmpago. Basicamente, eles viam a Rússia como um posto de gasolina com pretensões e achavam que iam simplesmente passar por cima. Depois, fariam guerra com a China e, por fim, resolveriam o Irã como um detalhe. Só que isso não deu muito certo, porque o primeiro prato acabou engasgando, e foi um belo tropeço. Aí, o Irã acabou sendo reordenado, provavelmente por pressão dos neoconservadores. E o plano de batalha que eles têm contra o Irã é, na verdade, muito parecido com o que tem para a China, o chamado Air-Sea Battle. That they have for China, which is called air-sea battle. Essentially, it's a blinding and decapitation attack. Basicamente, é um ataque de cegamento e decapitação. Agora, eles já mostraram, com o caso do Irã, que isso não funciona contra uma potência média. Então, como é que eles pretendem travar uma guerra contra a China, que é uma superpotência, exponencialmente mais forte que o Irã? Será que caíram em si? Será que vão reduzir o tom? Bom, nada indica isso. E como você acabou de destacar naquele artigo, essa ideia de que eles estão redirecionando o foco para se concentrar na guerra principal, no inimigo principal, que é a China, mostra que eles não aprenderam nada. Não mudaram nada até agora. O leopardo não mudou suas manchas. Claro, eles estão reformulando a estratégia no diálogo de Shangri-La. O Pete Hegseth, em vez de citar diretamente a China e Taiwan, falou sobre a primeira cadeia de ilhas. He spoke about the first island chain. It's all the same thing. The first island chain. É tudo a mesma coisa. A chamada primeira cadeia de ilhas é basicamente um muro de mísseis que eles colocaram em volta da China. E a ideia por trás disso é dizer para a China, do ponto de vista militar, estamos fazendo uma marcação cerrada. Você nem vai conseguir entrar em campo, porque estamos bem na sua frente. Vai desde as Ilhas Kurilas, passando pelo arquipélago japonês, pela ilha de Jeju, pelo arquipélago de Okinawa, com Taiwan bem no centro, descendo depois pelo arquipélago das Filipinas e chegando até Bornéu e a Malásia. Toda essa região foi militarizada até o limite e está sendo preparada para a guerra. E se você lê os relatórios e documentos estratégicos, dá para ver claramente o ritmo constante, o toque de tambor pela guerra, em todos os grandes centros de análise e formulação de políticas. In all the major think tanks. Yeah, there definitely is a major drumbeat. Sim, com certeza existe um movimento forte acontecendo. Eu queria agora, porque acho que se falou muito sobre como a China e o Irã se aproximaram, e em parte também a Rússia e o Irã, para enfrentar essa tentativa dos Estados Unidos de destruir todos eles, um por um, na ordem que você mencionou. Mas tem outro acontecimento se desenrolando praticamente debaixo do nariz dos Estados Unidos, enquanto o país continua muito focado no Irã, e ao que tudo indica, acabou fracassando na tentativa de destruir o Irã. But now we've seen last week
Mas agora a gente viu, na semana passada, que o presidente da China, Xi Jinping, esteve na Coreia do Norte para uma visita realmente importante. Isso acabou passando meio despercebido, por causa da escalada que os Estados Unidos estavam promovendo com o Irã, na preparação para esse chamado acordo. Essa visita aconteceu depois de a China se reunir com Vladimir Putin em Pequim. E claro, teve também a visita do Trump. Mas essa visita veio logo depois dessas outras. E eu quero mostrar o que a CBS disse sobre isso, KJ, porque acho que é bem revelador para entender como a mídia dos Estados Unidos, especialmente a grande mídia, cobre esse tipo de assunto. Bem-vindo de volta. O líder da China, Xi Jinping, acabou de encerrar uma visita de 2 dias à Coreia do Norte. É a primeira vez que ele vai ao país em 7 anos. A viagem teve direito a tapete vermelho para receber o presidente chinês, além de uma reunião bilateral e aparições públicas com o líder norte-coreano Kim Jong-un. A correspondente internacional da CBS News, Anna Coren, está acompanhando tudo isso para a gente, direto de Hong Kong. Ana, bom dia para você. Como a China e a Coreia do Norte estão descrevendo essa visita? Olha, oficialmente, eles estão prometendo aprofundar os laços e ampliar a cooperação. Essa cúpula marcou um recomeço nas relações, depois de anos de tensão entre os dois países, principalmente por causa do programa nuclear da Coreia do Norte. Mas nada disso foi mencionado, pelo menos publicamente, nessa visita. Em vez disso, eles falaram sobre parcerias econômicas, comerciais e de defesa, com mensagens de solidariedade e um tom anti-americano. Kim descreveu a relação como sólida como uma rocha. Xi pediu que os dois lados defendam com firmeza sua soberania, segurança e interesses de desenvolvimento. Xi estava acompanhado da esposa Peng Liyuan e foram recebidos calorosamente por Kim e pela esposa dele, Ri Sol-ju. Como você disse, foi a primeira visita deles a Pyongyang em 7 anos. As ruas estavam cobertas de bandeiras, com multidões aplaudindo, uma guarda de honra e enormes retratos dos dois líderes. Mais tarde, eles assistiram a uma apresentação de canções revolucionárias e patrióticas da China e da Coreia do Norte, antes de um banquete de Estado. Mas a visita de Xi também é vista como uma forma de equilibrar a influência russa, que ficou bem mais forte desde a guerra na Ucrânia. Em troca de armas e de milhares de soldados norte-coreanos, a Rússia ofereceu a Pyongyang uma ajuda financeira muito necessária. E também reconheceu a Coreia do Norte como um estado com armas nucleares, o que deu a Kim, mais confiança para intensificar a expansão do seu programa nuclear, que é considerado bem mais avançado que o do Irã. Então, KJ, olha, eu acho isso muito interessante. É sempre curioso ver como esse tipo de situação é apresentada, porque, em geral, ainda existe algum tipo de rivalidade importante entre Rússia, China e Coreia do Norte. Mas só aquelas imagens da visita já foram muito reveladoras, quer dizer, mostraram um clima bem caloroso, e tudo isso aconteceu meio fora do radar, e agora tem uma enxurrada de artigos. O Instituto Hudson e outros centros de pesquisa estão falando sobre a Coreia do Norte. Tem gente até chamando o Irã de uma quarta grande potência. E agora esses analistas estão discutindo a Coreia do Norte como um país que está ganhando muito espaço, não só conseguindo se manter e sobreviver, mas se tornando um ator importante nesse mundo em desenvolvimento liderado por Irã, China e Rússia. O que você acha desses desdobramentos? E até que ponto esse fracasso no Irã tem a ver com isso? Olha, eu acho que isso tem muito a ver, sim. E também se conecta com o fato de que as pessoas estão começando a ter pequenos vislumbres de como o mundo realmente é. Primeira coisa para entender sobre a Coreia do Norte é o estado socialista mais antigo do mundo. Ela sobreviveu à União Soviética por hoje quase uma década. É uma potência tecnológica, as pessoas não entendem isso. E até 1979, na verdade, ela era mais rica que a Coreia do Sul. As pessoas sempre pensam na Coreia do Sul como, aquele tipo de Estado modelo, uma democracia capitalista exemplar.
Mas não é bem assim. Até 1979, a Coreia do Norte era de fato mais rica e, com certeza, mais desenvolvida. E dá para argumentar, sim, que era um lugar melhor do que a Coreia do Sul. That it was a better place than South Korea. South Korea in the 60s, 70s was A Coreia do Sul, nos anos 60 e 70, era um verdadeiro inferno, um inferno neocolonial. Basicamente, os Estados Unidos chegaram depois que o Japão a colonizou e se tornaram os colonizadores sucessores. E, de fato, eles promoveram um genocídio ali para eliminar do Sul todos os elementos progressistas, de esquerda e comunistas, muito parecido com o que aconteceu na Indonésia. Depois disso, travaram uma guerra genocida que durou 3 anos, na qual mataram, o quê? Uns 4 milhões de pessoas, um terço da população. Eu costumo dizer para as pessoas, olhem para Gaza, para o que aconteceu em Gaza, os bombardeios, o massacre, o genocídio, e multipliquem isso por uma área 700 vezes maior. Aí você tem uma pequena noção do que a Coreia do Norte passou. Mas mesmo assim ela não foi destruída. Permaneceu firme. E sempre manteve relações fortes com a China. Strong relationships with China. Once again, something people don't understand. Without Mais uma vez, tem algo que as pessoas não entendem. Sem a Coreia, não existiria a República Popular da China, porque coreanos e chineses lutaram juntos na Guerra Civil contra os japoneses e contra o KMT. E depois de libertar a China, os coreanos que tinham lutado na Guerra Civil Chinesa voltaram para a Coreia do Norte e tentaram defendê-la contra a expansão e o avanço contínuo dos Estados Unidos. A maioria das pessoas tem uma visão muito equivocada sobre a Coreia do Norte. Mas a primeira coisa que se deve entender é que, historicamente, Coreia do Norte e China sempre foram muito próximas. E, politicamente, essa relação também sempre foi estreita. Mao usava uma expressão para isso. Mais próximos do que os lábios dos dentes. Mao used the formulation closer than lips to teeth. Chairman Mao's, beloved son. O filho querido do presidente Mao foi enterrado na Coreia do Norte, porque ele foi lutar na Guerra da Coreia e acabou atingido por napalm. Ficou completamente carbonizado. A Coreia do Norte é o único país com o qual a China tem um tratado de defesa mútua. E esse tratado continua valendo até hoje. E, por exemplo, quando Kim Jong-un visita a China, até mesmo durante o Festival da Primavera, a China para todos os outros trens, para que o trem dele possa atravessar o país. Quando ele foi para o Vietnã, por exemplo, foi como se Moisés abrisse o mar, literalmente. Então as pessoas entendem errado. Elas não compreendem a relação entre a Coreia do Norte e a China, que é muito, muito próxima. North Korea and China, which is very, very close. And this most recent meeting emphasized. E essa reunião mais recente destacou não só a proximidade histórica entre eles, mas também que pretendem aprofundar e fortalecer a comunicação e a coordenação estratégica, além de defender o sistema internacional e promover uma multipolarização do mundo mais igual e ordenada. Basicamente, o que eles estão dizendo é: estamos unindo forças para enfrentar ou resistir ao império e tentar levar o mundo para uma estrutura mais igual, mais soberana, com vários estados atuando de forma multilateral. Acho que isso ficou bem claro. E mais uma vez, o foco da reunião não foi só em eventos culturais ou em boas intenções, mas em coordenação estratégica. Isso mostra que a China está muito, muito consciente de que os Estados Unidos continuam escalando em direção a uma guerra no leste asiático e por toda a primeira cadeia de ilhas. Danny, acho que seu microfone está no mudo. Danny, I think you're muted. Oh, sorry about that, everyone. Yeah, but most definitely that, that's many people may not know, KJ, that, the Wall Street Journal actually published a piece recently about how North Korea, DPRK, is the world's most surprising economic success story. And I just found it so interesting that oftentimes the DPRK is framed as having tensions with China around the so-called nuclear issue. But on the other hand, now even the Wall Street Journal has to admit that this partnership between them has only boosted North Korea DPRK's ability to not just survive, but to thrive. They were talking about having QR code payment systems similar to China's. They were talking about EVs, Chinese produced, were everywhere.
Eu acho que teve um número ali que foi bem impressionante. Que o país tinha construído, ou acho que foi Pyongyang, a capital, que tinha construído mais moradias novas do que Chicago e Los Angeles, nos Estados Unidos. E para quem não sabe, essas são duas cidades enormes nos Estados Unidos. Então, são números realmente impressionantes. E eles mostram algo parecido com o que, na minha opinião, está acontecendo com o Irã. Parece que esses países mais na periferia, que geralmente eram vistos como os próximos da lista, começaram a encontrar cada vez mais espaço para se desenvolver. E a partir disso, começaram a construir parcerias com países que são naturalmente maiores e que talvez tenham tido certas vantagens que eles não tiveram, como a capacidade da China de participar do sistema econômico mundial já há várias décadas. Mesmo assim, eu achei esse artigo da Newsweek muito importante, porque ao enquadrar tudo isso como um jogo de grandes potências, ele acaba reforçando, claro, a confrontação entre os Estados Unidos, a Rússia e a China, e coloca a Coreia do Norte dentro desse contexto. Eles até chamaram isso de Eixo Pequim-Moscou-Pyongyang, o que é mais um sinal de que o Instituto Hudson está começando a construir uma narrativa sobre uma possível aliança que representaria uma grande ameaça para os Estados Unidos. E os Estados Unidos, KJ, você pode comentar sobre isso, também tem de forma mais discreta fortalecido a sua chamada parceria de defesa, entre aspas, com a Coreia do Sul. Isso foi condenado pela Coreia do Norte nos últimos dias. E eu tenho certeza de que China, Rússia e Coreia do Norte vêm fazendo comentários sobre essa crescente militarização dos Estados Unidos, especialmente em relação à Coreia do Sul e também ao Japão. Então, o que você acha disso tudo? Como é que essas coisas se conectam? What are your thoughts on this? How does this all relate to each other? It is all related, and I think it's very important for us to look at the big. Tudo isso está conectado. E eu acho muito importante a gente olhar o quadro geral. Às vezes a gente fica preso demais em uma região e acaba não enxergando o desenvolvimento total do cenário. Certamente China, Rússia e a Coreia do Norte são importantes. São exemplos importantes de resistência ao Império Ocidental, especialmente a Coreia do Norte. Veja mais uma vez, a Coreia do Norte perdeu algo entre 1/5 e 1/3 da sua população durante a Guerra da Coreia e também nos vários genocídios que aconteceram antes da guerra. Então, nessas circunstâncias, é difícil imaginar um país se reerguendo depois de algo assim. Países que têm, digamos, 1/3 da população exterminada, normalmente não se saem muito bem. Genocided, they don't usually do very well. But as I said, North Korea developed. Mas como eu disse, a Coreia do Norte se desenvolveu mais rápido que a Coreia do Sul até meados da década de 70. Isso aconteceu porque, entre outras coisas, eles realmente colocaram em prática o planejamento socialista e tinham um governo que de fato trabalhava pelo desenvolvimento do país. Diferente da Coreia do Sul, que era um foco de corrupção, suborno e basicamente de exploração neocolonial. Depois, eles enfrentaram um período muito difícil na era pós-soviética, especialmente nos anos 90, durante o que eles chamam de Marcha Árdua. Foi quando, assim como vemos com Cuba hoje, as sanções dos Estados Unidos foram tão severas que quase levaram o país à fome, com um número incalculável de pessoas passando por enormes dificuldades, sofrimento e desnutrição. Mas a partir desse ponto, eles se reergueram e vêm avançando de forma impressionante no desenvolvimento. Dá para ver a economia crescendo rapidamente. Development, you can see the economy soaring. Just a few years back, even when North Korea was one of the. Há poucos anos, mesmo quando a Coreia do Norte era um dos países mais pobres do planeta, ela já estava muito acima do esperado em termos de expectativa de vida. Porque, sabe, estava fazendo as coisas certas. Por exemplo, a expectativa de vida lá é maior do que nas Filipinas, mesmo que, em teoria, elas nem deveriam estar próximas nesse nível de desenvolvimento econômico. Então, a Coreia do Norte, eu diria, é um dos países que mostraram, ao longo de décadas, que conseguem resistir ao império e enfrentar de igual para igual. E o Irã é o exemplo mais recente disso, mostrando, de forma bem clara, que consegue derrotar estrategicamente os Estados Unidos. Tudo isso mostra que o multipolarismo e esse mundo multipolar que está surgindo
estão se desenvolvendo de maneiras muito concretas, palpáveis e visíveis, a ponto de até os grandes veículos de propaganda terem que reconhecer isso. Sim, é exatamente isso. Parece que não dá mais para negar que os Estados Unidos simplesmente não conseguem mais impor sua força e esperar alcançar aquela dominação total que buscam. Existem grandes desafios agora, que estão se acumulando. E com o Irã, a gente viu isso crescer até virar uma grande crise global. Mas tudo isso é cumulativo, e tem muita coisa que a gente não está vendo, ou pelo menos que não estão deixando a gente ver, e que também vai continuar se desenvolvendo. E eu acho que a capacidade da Coreia do Norte não é só de se tornar um país resiliente, capaz de sobreviver sob o peso de sanções econômicas brutais e da ameaça constante de guerra, mas também de avançar nesse processo. Então, nesse sentido, o Irã, a Rússia e também a China. A China, aliás, também enfrenta várias ameaças sérias à sua segurança e à sua economia em relação aos Estados Unidos. Mas todos eles estão avançando de forma muito rápida, tanto economicamente quanto militarmente, e por aí vai. Mas sabe, KJ, tem uma coisa que está passando meio despercebida. Houve grandes ataques na Nigéria, realizados pelo Comando da África dos Estados Unidos, o US Africa Command, anteontem, se não me engano. E agora, o Trump acabou de anunciar que ele, e tudo isso é uma completa loucura, que ele assassinou em território venezuelano um suposto líder do trem de Aragua, que eu achava que já era algo inventado, completamente fabricado. Mesmo assim, houve um ataque militar contra um suposto líder de cartel dentro da Venezuela, lançado pelo governo Trump, na véspera desse chamado acordo com o Irã que está para acontecer. E isso mostra que as Forças Armadas dos Estados Unidos estão agora operando dentro do território venezuelano. O Trump vem destacando a Venezuela várias e várias vezes como seu grande, digamos, único sucesso em política externa. Ele afirma que o Irã foi destruído, completamente obliterado. Tudo, exército, marinha, o que for, mísseis, drones, tudo destruído. Mas a Venezuela tem sido o ponto que ele mais exalta como conquista. O que você acha desse novo desdobramento? Parece ser mais um exemplo claro de que sim, os Estados Unidos estão realmente buscando escalar, mudar de estratégia e, de certa forma, atuar em vários cenários ao mesmo tempo. Olha, conforme o império vai ficando mais fraco, ele aumenta o número de atrocidades performáticas que comete. Então eu espero ver mais disso. Vão acontecer mais ataques, mortes gratuitas, sem fundamento, injustificadas, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Acho que podemos esperar que isso continue, mas também acho que isso mostra um medo profundo, um ódio e uma fraqueza por parte do império. Se pudessem, fariam o mesmo com a Coreia do Norte, com o Irã, com a China. Mas, como não podem, acabam se contentando em brutalizar e, digamos, espancar qualquer parte fraca ou mais fraca que consigam alcançar, inclusive os chamados aliados dos Estados Unidos. Quero voltar um pouco para a Coreia, porque a gente já falou sobre isso. Como eu disse, a Coreia do Norte resistiu ao imperialismo dos Estados Unidos de uma forma extraordinária. E para conseguir isso, basicamente teve que construir uma sociedade marrom, extremamente isolada, mas também muito disciplinada e com uma visão fortemente militar, e ao mesmo tempo muito desenvolvida. Às vezes eu costumo chamá-la de uma espécie de Wakanda original, sabe? Um estado secreto que ninguém realmente conhece, mas que tem tecnologias impressionantes e é capaz de se defender. Na verdade, acho que a Kathleen Cleaver teve a filha dela na Coreia do Norte. A Jo Joo-young, a filha dela, nasceu lá. Ela chegou a descrever o país como uma espécie de Suíça comunista ou do leste asiático. Era tão desenvolvido. Era meio que um modelo do que, sabe, uma sociedade modelo poderia ser.
Tudo isso é uma história bem mais antiga, mas a Coreia sempre serviu como um instrumento de projeção do poder dos Estados Unidos no leste asiático. Durante a Guerra do Vietnã, 320 mil soldados coreanos lutaram como vassalos dos Estados Unidos e, nesse período, cometeram atrocidades incontáveis. Quando os Estados Unidos entraram no Afeganistão, as tropas sul-coreanas estavam lá com eles desde o começo. E agora, enquanto os Estados Unidos travam uma guerra por procuração usando a Ucrânia contra a Rússia, a Coreia do Sul tem sido o intendente dessa guerra. Eles enviaram mais munições do que toda a União Europeia. E as empresas de defesa coreanas também estão colaborando com empresas de defesa israelenses e americanas. Então, os Estados Unidos veem sua base industrial como fraca dentro do próprio país, mas querem terceirizar essa cadeia de suprimentos industriais para a Coreia do Sul, para o Japão e até certo ponto para a Índia. Tudo isso faz parte de estratégias bem amplas. Mas os Estados Unidos controlam o exército da Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem cerca de 500 mil soldados prontos para lutar, altamente treinados. E ainda tem mais 3 milhões e 100 mil reservistas também prontos para combate. É uma das maiores forças militares do planeta. 3 milhões e 600 mil soldados. Por que isso é importante? Porque os Estados Unidos têm controle operacional sobre todas as tropas sul-coreanas, sobre o material militar, sobre as bases, enfim, sobre tudo isso. Agora, os Estados Unidos fingem, tecnicamente, que não têm controle operacional sobre as tropas sul-coreanas, porque dizem, sabe, que só tem controle operacional em tempo de guerra, o que é uma afirmação sem sentido, porque operações já significam guerra ou combate. Então dizer que só temos controle operacional em tempo de guerra é bem um pleonasmo, é uma tautologia. Mas na prática, sempre que os Estados Unidos querem, basta dizerem as palavras mágicas. 2 palavras. DEFCON 3. E aí assumem o controle de todo o exército da Coreia do Sul e de seu material militar. E está muito claro que vem preparando isso em aliança com o Japão, em aliança com as Filipinas, usando Taiwan como um gatilho e a Coreia como outro, para provocar e escalar rumo a uma guerra contra a China. A Coreia tem um papel muito importante nisso. E é por isso que no ano passado, o presidente da Coreia do Sul, Yoon Seok-yeol, quase conseguiu declarar lei marcial. Recentemente, ele recebeu mais 30 anos de pena. Ele já tinha sido preso e condenado à prisão perpétua, mas agora teve mais 30 anos acrescentados por atacar a Coreia do Norte e tentar provocar uma guerra. Se essa guerra tivesse acontecido, os Estados Unidos teriam assumido o controle operacional. A Coreia do Sul teria voltado a ser uma ditadura militar, como foi durante boa parte do tempo em que funcionou como um estado paracolonial dos Estados Unidos. E essa projeção e multiplicação de força teriam sido usadas para escalar o confronto contra a China. Atualmente, a Coreia do Sul tem um presidente progressista, o Lee Jae-myung. Ele quer retomar o controle operacional, quer recuperar a soberania do país, mas eu acho que ele está muito limitado, então está andando num caminho extremamente estreito e perigoso. Eu diria até, num campo minado. Ele tenta encontrar uma forma de dar um pouco mais de autonomia à Coreia do Sul, reduzir a pressão e evitar que o país se envolva tanto nas guerras dos Estados Unidos. Até pouco tempo atrás, houve grandes manifestações nas ruas da Coreia do Sul contra o envio de tropas sul-coreanas para o Irã, porque os coreanos, depois de verem isso acontecer tantas vezes, tinham medo de que o exército do país fosse mandado como tropa terrestre para o Irã. Então, os cidadãos coreanos estavam nas ruas dizendo, sem implantação, nada de uma segunda guerra do Vietnã. Tudo isso para dizer que a Coreia é muito importante. O Japão também é muito importante. A Sanai Takaichi está nesse momento remilitarizando o país. Ela descartou o artigo 9 do Tratado de Paz e já declarou que se envolveria em qualquer, entre aspas, contingência em Taiwan, como se o que acontece dentro do próprio território da China fosse da conta deles.
Mas dá para ver que as peças estão sendo colocadas em posições muito estratégicas e, ao mesmo tempo, muito ameaçadoras. Tudo isso mostra que a gente ainda não saiu do perigo. E mesmo que haja uma redução de tensões na Ásia Ocidental, é de se esperar que haja uma nova escalada na Ásia Oriental. Sim, ótimos pontos, KJ. Agora só mais algumas perguntas do público antes da gente encerrar. Quero mostrar essa aqui, acho que é uma boa. KJ e Dani, a destruição da demanda é um fator pouco reconhecido para que os preços do petróleo estejam mais baixos do que o esperado? Durante a Grande Depressão, a demanda caiu tanto que produzir commodities deixou de ser lucrativo. Agora, tem também, só para acrescentar, alguns economistas, gente de peso, vindos de lugares como Goldman Sachs e outros, que estão dizendo que parte disso se deve à operação dos Estados Unidos de guiar navios para fora do Estreito de Hormuz no escuro, desligando os transponders e conduzindo-os para fora do Golfo Pérsico. Mas eu queria saber o que vocês acham disso, porque tem muita gente questionando essa narrativa, já que não há provas de que algum navio realmente tenha saído por causa desse tipo de operação. Então, o que vocês acham do que o Sparky comentou? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte. Primeiro, o Irã está derrubando caças furtivos. Eles estão abatendo F-35s. Então acho uma loucura imaginar que eles não seriam capazes de derrubar um avião-tanque lento, voando na velocidade de uma bicicleta bem na frente de casa, num lugar onde eles têm praticamente um anfiteatro com vista para todo o Golfo. Então eu acho isso extremamente, mas extremamente improvável. Agora, eu diria que a chamada destruição da demanda não é tão simples quanto parece, justamente porque a demanda por hidrocarbonetos é inelástica. Como eu já disse antes, o capitalismo industrial é construído sobre uma cadeia de suprimentos baseada em hidrocarbonetos. Se você tira os hidrocarbonetos, claro, a longo prazo, e aqui entra a esperteza da história, ou da razão, se quiser chamar assim, o Donald Trump provavelmente está fazendo mais para descarbonizar o planeta do que qualquer outro presidente, ativista ou organização dos Estados Unidos. Quer dizer, ele faz o Al Gore parecer um amador. Mas eu acho que o ponto principal que a gente precisa entender é que do jeito que as coisas estão hoje, o petróleo e os hidrocarbonetos não têm substitutos fáceis. E a longo prazo, isso acaba sendo um incentivo para os países buscarem a descarbonização. A gente já começa a ver isso com o aumento do uso de veículos elétricos e da geração de energia sustentável, algo que a China, em especial, tem oferecido para o mundo. Quando a gente fala em geração de energia sustentável, é quase um bem global. Então isso é um avanço muito, muito positivo. Mas no curto prazo, eu acho que dá para esperar uma dor enorme, muito caos, muita instabilidade. Não é algo simples nem direto. Sim. E aí vem a última pergunta, que eu não sei se era retórica, mas veio de uma assinante do Patreon. Vocês podem conferir o link na descrição do vídeo. A Rosemary, do Patreon, pergunta: guerra contra a China, que fornece ao mundo os produtos que todo mundo quer e não ataca ninguém. Por quê? Eu não sei se era uma pergunta retórica ou não, mas achei um bom ponto, e uma questão que, se não for retórica, merece uma resposta. Então, KJ, o que você acha disso? A China, os Estados Unidos, vem planejando uma guerra contra a China de forma explícita desde 2009, quando chegaram a redigir planos de guerra. Isso se chama Air Sea Battle. Esse plano foi elaborado em 2009. Alguns anos depois, foi incorporado à Revisão Quadrienal de Defesa. Basicamente, virou doutrina. E dá para ver isso nas verbas, nas leis, tudo gira em torno de uma guerra com a China. O próprio Air Sea Battle já foi revisado, se não me engano, umas 11 vezes. E como eu disse, o Air Sea Battle foi a doutrina de guerra usada contra o Irã nas fases iniciais da Guerra do Ramadã. O termo popular para Air Sea Battle, que vem de Air Land Battle, é choque e pavor.
Os Estados Unidos têm um plano de guerra de choque e pavor contra a China, que está engavetado há pelo menos 17 anos. For at least 17 years. But even before that, going back to the 1990s Mas mesmo antes disso, voltando para os anos 90 e para os primeiros anos do governo Bush, nos anos 2000, os Estados Unidos já estavam coçando para entrar em guerra com a China. Então, como a Rosemary disse, por que ir para a guerra contra a China? Essa é uma questão complexa, mas no essencial, a China desafia o controle do Império Ocidental sobre o planeta. Como eu disse, é uma relação parasitária. O Ocidente tira algo entre 2 e 5 trilhões de dólares por ano em troca desigual. Basicamente, ele suga o Sul global até secar. O Sul global não é pobre porque nasceu pobre, mas porque foi subdesenvolvido, explorado e sistematicamente mantido nesse estado. A China está desafiando isso. E quando você desafia isso, a elite imperial dominante vai à guerra para impedir, a qualquer custo. A China não é uma ameaça para ninguém, a não ser pelo fato de ser um bom exemplo. Mostra que um país pode se desenvolver nos seus próprios termos, sem se tornar uma ameaça militar para o resto do mundo. Ela pode se defender, mas não invadiu nenhum país desde, pelo menos meio século, 1979. E só o fato de a China representar esse contra-exemplo de um país e de um sistema que escaparam da força gravitacional do capitalismo, já significa que ela precisa ser destruída. Agora, o ano de 2009 é importante, porque foi quando os planos para a guerra realmente começaram a ser traçados. Antes de 2009, existiam grupos diferentes, o que chamavam de Panda Sluggers e Panda Huggers. Mas a ideia geral entre os Panda Huggers, aqueles que buscavam engajamento com a China, era que a China poderia ser convencida a se tornar uma espécie de meira na plantação capitalista. Que ela ficaria basicamente como uma oficina barata, deixando que seus recursos fossem explorados. E se não fizesse isso, se não se tornasse capitalista e parte do sistema, um subalterno dentro do sistema capitalista, então simplesmente entraria em colapso. Havia, portanto, um pensamento de colapso e também um pensamento de absorção por parte da classe dominante dos Estados Unidos. A Hillary Clinton dizia, todo ano, que a China era um estado de fachada, um Potemkin state. Os economistas previam que aquilo iria acabar imediatamente, e por aí vai. Mas o que aconteceu em 2008 foi que o sistema financeiro capitalista global desabou. Ele ruiu sobre si mesmo. E o único país que ficou de pé, porque não estava diretamente ligado a esse sistema, foi a China. E a China mostrou que é possível se desenvolver nos seus próprios termos, sem precisar se tornar mais capitalista, mais dependente de hidrocarbonetos, mais violenta ou mais imperialista. Esse exemplo não é algo que o Ocidente aceita deixar existir. Então, quando a China não entrou em colapso, mas o Ocidente quase entrou, lá em 2008, com a crise financeira, foi aí que as facas apareceram. E foi aí também que o plano para uma guerra declarada contra a China começou a ser traçado. E é isso que a gente está vendo agora. São mais de 15 anos de uma guerra híbrida, constante, de demonização o tempo todo, de mentiras, de propaganda. E isso simplesmente não acaba. Toda vez que a China faz algo positivo, isso é apresentado como uma ameaça. A que custo, né? A China lança a inteligência artificial para o mundo como um bem público global, como parte do patrimônio intelectual coletivo. E aí vem a revista Foreign Affairs e publica um artigo dizendo que a China roubou toda a sua inteligência artificial dos Estados Unidos. Chamam de o grande roubo da IA chinesa. A China produz painéis solares para o resto do planeta e dizem que todos são feitos com trabalho escravo. E agora afirmam que a China está criando um desequilíbrio sistemático na economia global. Esse excesso de oferta e de produção está, transformando o sistema econômico global num caos. Quer dizer, tudo isso é uma loucura. Tem a ver com o fato de que o capitalismo, na sua fase de monopólio, faz 3 coisas. Ele piora tudo.
ele explora, pensa em todas as formas como a gente é explorado e também se financiariza. Ou seja, busca lucros de renda e cria dinheiro do nada. Todos esses caras das criptomoedas achando que podem simplesmente criar dinheiro do nada. Tudo isso mostra as contradições fundamentais do capitalismo. E por causa disso, ele está perdendo e se enfraquecendo diante de uma economia industrial planejada. Mas isso é algo que o sistema não tolera. Então há esse esforço desesperado de eliminar qualquer desafio ao capital global. E isso envolve travar guerras híbridas de informação, guerras jurídicas, guerras econômicas, guerras de sanções, todo tipo de guerra suja e híbrida contra os países que tentam resistir a isso. É por isso que a gente vê todas aquelas revoluções coloridas no leste europeu, a derrubada de líderes no sudeste asiático e ao redor da China. Qualquer país que mantenha relações minimamente boas com a China vira alvo. E eu diria que a Coreia, neste momento, também está na mira. Então o que estamos vivendo agora é um tipo de guerra híbrida global. E ao mesmo tempo, estamos sendo constantemente empobrecidos. Nossas vidas estão sendo degradadas, esvaziadas. A pergunta fundamental que a gente precisa se fazer é: isso é aceitável? E se não for, o que vamos fazer a respeito? Essa é a questão central que precisamos encarar. Sim, e acho que esse é um ótimo ponto para encerrar por aqui. Pessoal, deixem um grande agradecimento ao KJ No por ter participado do programa, clicando no botão de curtir. Isso ajuda o vídeo a alcançar muito mais gente, mesmo depois que a transmissão acabar. Na descrição do vídeo vocês encontram todos os links para apoiar o canal, Patreon, Substack e muito mais. Quero agradecer de coração a todo mundo que deu apoio, enviou super chats, super stickers, deixou comentários hoje, participou do chat ou só assistiu. E claro, aos moderadores. Acho que o Where Pilgrim estava por aí. Me desculpem se esqueci de mencionar alguém que ajudou a moderar hoje. Agradeço também a todos os membros e, na verdade, a todo mundo que está assistindo. Muito obrigado mesmo. Amanhã não vai ter transmissão ao vivo, mas vai sair um vídeo novo, original. Eu aviso assim que ele for publicado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê muito em breve. Até a próxima. Until next time.